Bem-vindos ao Pode Ser com Jussi. Nosso primeiro episódio, a gente está aqui hoje trazendo uma pessoa que tem muito a transbordar na vida de todos vocês, assim como fez com a minha. Nossa queridíssima, maravilhosa psicoterapeuta, Manu Dai, vai se apresentar para vocês agora. Olá, pessoal. Eu sou Manu Dai, sou psicoterapeuta integrativa breve, trabalho com reprogramação mental e estou aqui para contribuir com vocês, com a Jussi maravilhosa. Gratidão pelo convite, minha linda. Eu que agradeço. E assim, sei que esse é um primeiro momento que nós temos aqui e quem nos acompanhar vai poder perceber que a gente vai trazer vários momentos de reprogramação positiva, de forma a dar essa contribuição ao universo diante de tantas coisas boas que a gente vive e desfruta. Podemos proporcionar isso também a outras pessoas com conteúdos transformadores, que é nosso objetivo no Pode Ser com Jussi. Termos sempre conteúdos transformadores, nos quais a gente possa dedicar nosso tempo a nos elevar, a irmos para o próximo nível. Foi isso que você fez comigo. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o que foi que nos levou a esse momento, o que nos trouxe, na verdade, a esse momento, e o que me levou a Manu. Quando eu voltei à Petrolina, a quem me conhece sabe, tenho 30 anos de profissão, 30 anos que sou esteticista, mas fiquei 10 anos fora do mercado de trabalho por problemas de saúde. Retornando à Petrolina, me encontro diante de um dos desafios que eu não acreditava ter, a insegurança de voltar ao mercado de trabalho. Foi aí que, de forma muito assertiva, fui apresentada a Manu pelos céus. É um encontro entre amigos em um espaço de convivência de pessoas. A gente teve, logo em seguida, a nossa primeira sessão, acredito que com uma semana depois que eu relatei toda a urgência que eu estava, né, de viver aquele momento. Insegura porque eu estava 10 anos fora do mercado de trabalho, eu pensava muito nas minhas clientes que já estavam com outros profissionais e poderiam não querer voltar para mim, embora eu tivesse passado 10 anos estudando muito e me preparando para voltar para o mercado de trabalho, estava ali me sentindo insegura diante da grandiosidade que está a cidade de Petrolina, o alto padrão das clínicas, né? E hoje, graças a Deus, estou aí com minha agenda fechando, né? Que já eu já não tenho mais horário nenhum, atendendo em uma clínica de alto padrão, muito feliz e querendo ir para o próximo nível e levar pessoas para esse próximo nível. Por conta disso, o Instituto Jussi Souza está promovendo um desafio Emagrecer em 21 dias. E com esse desafio, a gente tem encontrado fatos nos quais são cotidianos, inclusive das pessoas que nós já acompanhamos algumas há décadas, os problemas com obesidade e as dificuldades de emagrecimento. Por isso, pensado no trauma, né, traumas de infância e seus bloqueios no emagrecimento. Sabendo que Manu me ajudou tanto a chegar no próximo nível, nós temos o objetivo de fazer com que essas pessoas que vão fazer parte do desafio Emagrecendo 21 dias, não só vá até você, na sua clínica, né, fazer realmente a sua reprogramação positiva. Falo para as pessoas, não adianta fazer, vou fazer a reprogramação e não se alimentar bem, e não fazer o que precisa ser feito. Precisa, mas eu estou falando aqui das pessoas que fazem e não têm resultados. Aí é o processo de bloqueio mesmo e a gente vê assim uma transformação absurda quando começa a fazer o que precisa ser feito. Sim. Eu percebi isso também em um ponto muito importante, assim, fundamental, que eu estava com um bloqueio também no emagrecimento e de forma muito natural, após o momento em que a gente teve, em que eu fui lá para ir para um próximo nível na questão profissional, naquele momento eu não estava nem pensando no meu corpo, mas eu senti o impacto
tão positivo da reprogramação mental que me trouxe ali uma permissão, um merecimento que até então eu não me sentia que tinha capacidade de ir ali naquele próximo nível, sentindo o impacto desse momento em que a gente fez essa reprogramação positiva. Sim, minha linda. E porque tudo isso tem a ver com o nosso processo também de autoestima, né? Tem tá tudo conectado, vamos dizer assim. Então, assim, se eu não me sinto merecedora, se eu passo por um processo de abandono afetivo, de rejeição na infância, eu consigo começar a criar uma personalidade, uma máscara para sobreviver no ambiente. Então, eu tenho dificuldade de dizer não. Eu faço para as pessoas tudo aquilo que é o agrado da pessoa, então eu tento agradar cada mapa mental específico. Aquilo me sobrecarrega, eu saio do foco. Eu não sou mais importante, quem é importante é o outro. E aí eu começo a me perder. Eu esqueço da minha autoimagem, eu esqueço da minha vida. Começo a focar muito mais no bem-estar do outro do que no meu. Então tudo isso faz com que eu baixe minha autoconfiança. Eu fique com a minha autoestima abalada. E tudo isso, quando a gente começa a reconstruir quem eu sou, da onde eu vim, quem me amou, quem deixou de me amar, quais são as dores que eles passaram, para eu poder estar sentindo isso que eu estou sentindo. Porque é como Sartre falava, não importa o que aconteceu com você, é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Perfeito. É o que acontece a partir dali. Então, assim, a maioria de nós passou por um processo desafiador na infância, com os pais, um sentimento que talvez era da criança, e não era a realidade do adulto, era a realidade da criança naquele momento. Porque o adulto, a gente vai entender isso quando é grande. Sim. A gente vai entender as dificuldades, as dores, os desafios. Mas tudo que a gente passa na infância é com a cabecinha, com o córtex pré-frontal da criança de 5, 6, 7 anos. E ela leva aquela carga emocional para a vida toda. Eu não me sinto amada, não me sinto aceita, eu sou menor, eu estou comparada, eu não tenho esse merecimento. Você não merece o meu esforço. Isso vem como um impacto muito forte. E não tem a ver com culpa dos responsáveis. Eles apenas deram o que tinham. E aí quando a gente olha para isso de uma forma diferente, a gente consegue reprogramar e mudar a memória de longo prazo para que a gente alinhe a consciência da Jusce adulta com a consciência da Jusce de 7 anos. E aí ela automaticamente consegue ver a vida de uma outra forma. Aí vem pra Jusce de 47, né? Porque eu tenho que ser a Jusce de 47. A gente tem que viver o hoje, sim, né? E às vezes a gente deixa de viver o nosso hoje sofrendo com o nosso ontem. E sem perceber. E sem perceber. Então, assim, primeiro que eu tô aqui anotando, porque a gente vai passar por muitos insights. Estar com você é sempre proveitoso, né? Então, cada momento com você, eu vou ali sempre aprender algo mais. E quando você falou na questão de autoimagem, Manu, me lembrou que eu vi ontem a história da Jordana, né, que era Jojo Todinho, mas ela agora está num próximo nível, que até disse, ela não é mais a Jojo Todinho, ela é a Jordana, mudou até o nome, isso é muito legal. E traz toda uma identidade nova ali, que estava escondida dentro dela, né? E aí ela relata um fato verídico da vida dela, em que ela tinha muita vontade de ir para a Disney quando era criança, e quando se tornou adulta ela foi para a Disney e não conseguiu andar em um único brinquedo por conta da obesidade, ela não cabia em brinquedo nenhum. Então, quando ela era criança, ela não tinha o dinheiro, né? E tinha vontade, quando foi adulta, foi lá tentar se realizar, e ela tinha o dinheiro e já não cabia nos brinquedos. E quando ela viu aquilo, ela se deparou com um choque que ela não se via com todo aquele peso. Ela não imaginava que ela não ia caber nos brinquedos. Quando ela vê vídeos e fotos dela antes da cirurgia bariátrica, de todo o processo que ela passou agora para emagrecimento, acredito eu que também com muita terapia e muita reprogramação mental, porque é complicado, né? Eu tiro a exemplo, eu também sou um exemplo disso. Quero até, André, que você coloque a foto que eu te enviei, minha antes do meu processo de emagrecimento, de cirurgia bariátrica. Eu cheguei a 106 quilos e hoje, quando eu olho aquelas fotos, eu não me reconheço. Eu sempre me vi como eu tô hoje. Então, assim, eu não me reconheço. Para mim foi assim,
perceber, com todas as fotos, eu comecei a apagar muita coisa. Percebo que hoje também encontro pessoas que não estão se vendo como elas realmente estão. E, às vezes, se alguém tira uma foto, a pessoa apaga, mas só apagar ali aquela foto não vai apagar a sua história, não vai apagar a verdade. Não vai apagar a verdade de que você realmente precisa fazer algo para emagrecer. E se você já fez de tudo e não emagreceu, talvez seja a hora de você abrir para as oportunidades, as informações que hoje nós temos. A exemplo, há 20 anos atrás, quem falaria em reprogramação positiva? Sim. Ninguém, gente. Então, assim, graças a Deus que nós chegamos a esse momento, que temos essa formação, que temos pessoas como você, para a gente ter esse acesso. Né? Então, são valores que eu digo... relacionada aos benefícios, Manu, tem pessoas que falam, Ave Maria, esse valor, gente, para mim isso é simbólico. Diante da grandiosidade do valor que agregou à minha vida, é um valor simbólico, porque são sessões únicas em que você já consegue curas em sessões únicas. Então, se você for colocar na balança valor, benefício, é simbólico. Então, assim, eu percebo a necessidade que as pessoas têm muitas vezes desse start do, olha, não adianta apagar a foto, não adianta apagar o vídeo, você precisa resolver isso aqui. E existem caminhos, né? Eu queria que você falasse um pouco desses caminhos através da psicoterapia. Sim. Você estava me falando aqui sobre olhar e não se enxergar assim, né? A gente tem uma distorção de autoimagem ou às vezes a gente está na negação também, né? Então, uma coisa que eu sempre falo não adianta a gente querer resolver alguma coisa que a gente não identifica. Então, assim, na PNL não existe um problema. Se não existe um problema, não tem como você trabalhá-lo, curá-lo, entende? Então, onde a gente não reconhece, a gente não tem acesso. Então, a primeira parte é cair a ficha, despertar a consciência. Porque, realmente, aquela mulher que estava lá no passado não é você. Por isso que você não se identifica, porque aquela consciência estava com aquele corpo. Essa nova consciência, essa nova programação tem um outro corpo. Não faria sentido ela ter consciência com um corpo que ela não gostaria de ter. Não é isso? Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a perceber que a primeira coisa é a identificação, é a aceitação, né? A segunda parte é entender em que momento isso começou a acontecer. E não é o momento que você identificou. Identificar, você está ali no consultório. Em que momento você começou a engordar? Em que momento isso? Foi na fase da adolescência, na fase dos hormônios, assim, como é que era a sua vida ali? Então a gente faz essas perguntas, um pouco antes disso começar a disparar, às vezes começa uma compulsão alimentar. Eu trabalho com crianças também que as mães me falam, Manu, do nada, tem um mês que ela começou a comer. Sim, ela está no estirão dos 9 anos ou não? Não, ela tem 7 anos, ela tem 13 anos e do nada tem um mês, tá? Então, um pouco antes... A gente sempre faz essa pergunta, de começar a ver uma alteração comportamental, como é que estava a vida dela? O que estava acontecendo nesse âmbito? E é como ela está encarando isso e ela vai transbordar em forma de comportamento. E a compulsão, ela pode ser de várias formas, para ativar o sistema de recompensa do cérebro. Então a gente precisa entender qual é o buraco, qual é o vazio que ela está tentando preencher. E a informação, quando começa a engordar, eu preciso reter, eu posso morrer de fome. Eu posso morrer sozinha, eu não tenho afeto, estou me sentindo abandonado, estou me sentindo rejeitado. E isso tem a ver, como eu falei antes do podcast, com a etiologia animal. Então a gente olha um filhote que se perde do bando, você separa, qual a probabilidade de ele sobreviver? Então ele começa a reter líquido, ele começa a reter gordura, tudo que ele tem no sistema. Para quê? Estoque, escassez. Então, dependendo da história da pessoa, a gente consegue escanear, fazer uma avaliação e perceber aonde tem trauma ali. Aí a gente analisa, né, a pessoa te relatando, você vai ver pelo processo de microexpressão dela, se ela tem um disparo de sistema nervoso simpático, e aí a gente percebe, ali é um trauma. Então a gente precisa trabalhar a memória de longo prazo. Ir naquele momento, não esconder debaixo do tapete. Eu conheço várias pessoas que falam, não, meu passado, minha vida, normal, já ressignifiquei, tá tudo bem.
E você vê que não está tudo bem. Não é. E está tudo bem sim. Porque se ele não toma essa consciência, não tem como mudar nada. O primeiro passo não é reconhecimento? O primeiro passo é reconhecimento. É sobre isso. E assim, nessa questão sobre o animal que se perde do bando, me traz também uma questão de um outro vídeo que eu tenho assistido, tenho buscado estudar e conhecer muitas maneiras de como ajudar as pessoas às quais vêm ao nosso instituto. Eu acredito que dessa forma também é o seu, e cada caso é uma novidade, porque cada pessoa é muito particular. Então, a gente precisa realmente estar estudando cada pessoa que vem ali pra gente. E no meio lá dos meus estudos ontem, apareceu um vídeo que eu achei tão interessante, que ele trazia uma mãe coelhinha, tendo ali mais de 10 filhotes, e no meio daquele monte de filhotes, um coelho era marrom e todos os outros eram brancos. Essa mãe não quis o coelho marrom. Então, vem aquela questão, tipo, sobre você identificar determinadas coisas nas quais nem é sua culpa, mas você precisa resolver. Não é porque não é sua culpa que aquilo não te afetou. Mesmo não sendo sua culpa, você precisa resolver. Então, como o coelhinho ia ter culpa de ter nascido marrom? Tipo, nasce 11, 10 são brancos, um é marrom. Como o coelho ia ter culpa? Então, ele não tinha culpa de nascer marrom. Esse coelho foi adotado pelo fazendeiro, que levava ele para a horta de alface. Ele comia sem parar o dia inteiro. Foi apelidado de alface, porque... Apelidado não, foi dado o nome a ele de alface. E ele foi um coelho que pesou mais de 25 quilos, ficando 3 vezes maior do que o tamanho dos outros coelhos. E o próprio fazendeiro questionava que sabia que ele tinha ali um distúrbio de rejeição da infância, na qual foi negado a ele o alimento. Então, isso traz para mim a minha reprogramação, na qual você me ajudou de forma magnífica e mudou minha relação com a minha mãe, com meu irmão, com a minha família. Muito rápido, coisa de 1 hora, né, 1h30, você ressignificou o que me consumia por 47 anos de vida. Mas você estava pronta. Mas eu estava pronta. Eu queria viver aquilo ali. Eu te busquei para viver aquilo ali. É muito importante as pessoas entenderem que precisam estar prontas. E foi muito significante. Esse coelhinho me trouxe essa questão, porque o que tinha na minha mente era uma consciência ou uma lembrança ou algo que nem foi tão difícil assim. Foi a palavra que eu te falei, onde eu acreditava, por eu ter nascido junto com meu irmão, minha mãe ter ficado grávida do meu irmão quando eu tinha 3 meses. Então, meu irmão nasceu no dia do meu aniversário de 1 ano. Então, eu achava que eu era um bebê de 1 ano que passou muitas dificuldades, porque meu irmão, bebê, a gente hoje vê um bebê e sabe que um bebê demanda a vida da mãe, que a mãe, quando para de cuidar do bebê, ela precisa dormir para se recuperar, para cuidar do bebê. E eu, essa criança de 1 ano que tinha a questão: quem cuidou de mim? Quem me alimentou? E aí eu fui na minha cidade, fui em Paulo Afonso, e uma tia minha me contou que ela cuidou de mim, ela verbalizou: eu cuidei de você. Jamais sua mamãe ia deixar assim. Então eu fui ali naquela programação em que eu vi até quando minha mãe cuidou de mim, e depois veio meu irmão, e minha mãe era de uma época em que as mães tinham mesmo muitos filhos, né? Minha mãe teve 5, tinha quem tivesse 10, 15, 20. Ela, né? Então, dessa época, se ela foi dos que teve 5, então estava ali tudo bem. E foi mais fácil do que o que eu pensava. E isso me trouxe para a mulher que eu tô hoje, né? E nesse momento, eu quero até, André, que você coloque aquela foto lá onde eu estava com 106 quilos. E eu vou aproveitar esse momento para fazer mais uma terapia e ainda mais para o próximo nível. Eu vou deixar uma mensagem para Jucineide daquela foto. Muito bom. Jusce, parabéns pela coragem. Obrigada por você ter decidido ser forte e cuidar de mim. Eu precisava que você tivesse decidido. Eu só sou a mulher que eu sou hoje. O corpo que eu tenho hoje, eu só tenho porque você decidiu cuidar de mim. Obrigada por ter tomado as melhores decisões. E hoje eu poder agradecer a mulher que você foi
Porque as decisões que você tomou determinou a mulher que eu sou. E eu espero que outras mulheres possam agradecer as mulheres que elas estão hoje com decisões das mulheres que elas querem ser. Pode tirar essa imagem do ar que ela já está... Velha. Tá velha. É da consciência. Já foi feito a reprogramação positiva. Tá resolvido. Fico muito feliz com o seu relato. Eu espero que isso leve outras mulheres, outras pessoas, homens também, porque a nossa clínica atende muitas mulheres, nós temos poucos homens, o nosso público masculino atende ali cerca de 30% de homens. Eu acredito que os homens estão com um pouco mais de dificuldade de ir buscar ajuda nas clínicas de estética. Eles precisam ser fortes, corajosos, não vai contar a fragilidade. Pois. Então, a gente tem uma deficiência nessa área do homem, né? Ele reconhecer que ele precisa de ajuda. Isso aí é em todas as áreas. Mas apesar, Jússia, que eu, nos meus atendimentos, na minha clínica, eu recebo, hoje em dia, 40% homens. Ai, parabéns. Muito bem. No nosso instituto, acredito que a gente tem 30% homens, apesar de serem muito assíduos, quando determinam, a determinação dos homens chega a se sobressair nos resultados. O homem, quando ele se abre, Então, eles iam perceber que são fortes de verdade quando eles encaram a necessidade de resolver problemas os quais eles não querem resolver. Jússia, me veio aqui que eu também, eu acho que eu esqueci de pontuar, que não tem só o conflito de separação, conflito de abandono, de rejeição, mas também pode ser um conflito de desvalorização. Tá? Então, assim, pessoas que sofrem bullying também, que sofrem qualquer tipo de invasão, vamos dizer assim, para o algoritmo não pegar a gente aqui. Todo esse processo é um processo que faz com que a criança, o adulto, que seja, ele crie uma camada de proteção para se sentir forte, para espantar, né, aquela caça e o caçador. Então, se você vê o ratinho pequenininho acuado, ele não fica ali te olhando. Se ele está acuado, sentindo que ele vai morrer, ele levanta, a ratazana levanta, abre aqui as asinhas assim, e ela grita. Então, isso é para a nossa vida também, né? Conforme a gente vai vivendo e a gente vai sentindo que é necessário ser grande, ser forte, a gente vai criando camadas adiposas no sistema para nos proteger, uma camada de proteção, tá? Então, é muito importante, mulheres, homens que estão vendo esse podcast aqui, para que atentem a isso. Muitas vezes a gente não pede ajuda porque a gente precisa ser forte, a gente precisa ser. E às vezes, para que a gente possa pedir ajuda, a gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, para que depois a gente, sim, continue forte, resiliente, corajoso. Reconhecer é sempre... Eu acredito que reconhecer é sempre o passo mais importante. Sim. Porque depois de reconhecer, tudo vai fluir. Né? Então, assim, Manu, se deixar, a gente conversa aqui por horas, eu espero outros momentos nossos, né? Eu vou pedir as considerações finais sobre seu trabalho. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre Manu Dai, o trabalho que você desenvolve em Juazeiro, o trabalho que você desenvolve na região, né? O seu instituto, né? O instituto onde você hoje nos atende lá, que eu tô lá e ainda vou chegar lá com minha família todinha. Todo mundo precisa. Eu ouvi uma frase muito boa um dia desse de um ator, que ele dizia assim: eu não vou para a terapia por loucura, eu vou para a terapia para manter a sanidade. Então é sobre isso. É sobre isso. Né? É sobre isso. E aí eu também vou querer que você deixe uma frase na qual você gostaria, se um dia você tivesse como fazer uns 10 outdoors na cidade, se imaginar passando na rua e vendo uma frase que você, Manu Dai, e está escrito lá embaixo, Manu Dai. A minha frase é assim, um outdoor onde tivesse uma foto minha, com a mão na cintura, mostrando um pulmão cheio de ar, e a frase escrita assim: respira e não pira. Jussi Souza. E qual seria a frase, Manu Dai? Antes de eu falar da frase, vou falar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho. Eu trabalho, Jussi, o mundo todo. Eu atendo brasileiros em
estou em vários países. Hoje em dia eu atendo nos Estados Unidos, Portugal, Alemanha. E nesses países, assim, existem muitas pessoas que estão nesses conflitos, que vivem essas histórias. E aqui também. Então, eu atendo online, atendo no presencial no Instituto de Saúde Vitara. Não sei se eles conhecem, mas é em Petrolina. Então, depois vocês vão buscar lá no Google, o antigo Instituto Valeta. Lá no Instituto a gente desenvolve um trabalho integrativo, onde a gente tem lá psiquiatras, a gente tem a parte de psicologia, psicoterapia integrativa, vamos abrir para várias outras áreas. Sim. E nesse trabalho, dentro do consultório, a gente consegue avaliar cada história como única. Então, quando a gente faz isso e faz o programa, também tem um programa de detox emocional, então a gente faz, até a psicoterapia breve, ela nos entrega essa facilidade. Você quer um objetivo, independente da área que você queira, a gente atua em 8 sessões. Então, a gente consegue fazer um programa mais enxuto, onde a gente trabalha de uma forma integral o seu sistema. De liberação emocional imediata até reprogramação de traumas profundos, tá? Então, assim, a frase que eu usaria aqui, na verdade, eu não sei se eu consigo resumir numa frase, Jússi, mas assim... Tem que estar no outdoor. Tem que estar no outdoor, né? Vamos pensar assim, não tenham vergonha das suas histórias, ou acolham as suas histórias para que vocês possam cocriar a vida que vocês merecem viver. Manudai. Adoro cocriar. Gente, essa palavra cocriar é bom demais. Criar junto com o Criador. Somos copilotos. Exatamente. Você acredita que eu fiz a aquisição de uma cadeira específica para cocriar? Que lindo. Essa cadeira fica no canto da minha sala, na qual eu sento para cocriar. É isso. E ó, uma coisa que... Ritual. Uma coisa muito importante nessa cocriação se eu tenho uma carga emocional muito alta que está me sabotando, eu não consigo cocriar. Sim. Só que no momento que eu diminuo essa carga e eu me sinto com permissão, eu consigo manifestar aquilo de uma forma maravilhosa, eu consigo me localizar, me atrair para os melhores lugares, para as melhores propostas, mas quando eu tenho processos sabotadores, eu sempre me atraio para situações que repetem aquela dor do passado. E é tão importante a gente olhar para isso, porque eu vejo muitas pessoas no YouTube, muitas pessoas em outras plataformas, falando muito de manifestação, de cocriação, de lei da atração, Sim. mas cheias de traumas, de processo, aí depois fala assim, isso aí não funciona. Funciona, só que se você trabalhar e ressignificar seu passado, aí vai funcionar, que é uma beleza. Eu costumo chamar essas cocriações de verdadeiros milagres. E eu tenho colecionado milagres. Amo a fluidez que as coisas vão acontecendo. Essa palavra fluidez é cada vez mais constante na nossa vida, né? Então, assim, pode até ser repetitiva, mas é gostoso você repetir algo que realmente fique na mente. É necessário acontecer. E aí a gente traz isso como uma rotina. As suas realizações, a sua cocriação tem que se realizar diariamente, durante o dia inteiro, suas cocriações se realizando. É dessa forma que, quando você quebra as travas, as coisas começam a acontecer. E o que importa é o que você sente, não é o que você só está querendo ou pensando. Né? Se você sente que aquilo é possível, aquilo vibra, aquilo acontece. Então, lei da atração, milagre... Depende do ponto de vista, só sei que é muito bom, só sei que eu estou desfrutando disso todos os dias, o dia inteiro, já estou escrevendo um livro Colecionadora de Milagres. Muito bom. Bom, muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio. Manu, muito obrigada. Deus te abençoe, você, sua família. Como é o nome da sua filhinha? Maria Clara. Maria Clara. Que Deus abençoe sua princesa. Tenho certeza que, quer dizer, acredito ela também vê um presente de Deus ter vindo sua filha, né? Assim, claro, ela também tem as questões dela, que cada ser humano é muito único, né? E Deus vai fazer assim, não, só Maria Clara vai ser a filha da Manudai, vai ser diferente do mundo inteiro, não é por aí. Maria Clara com certeza tem os B.O.zinhos dela, mas eu acredito que ela foi um presente de Deus, ela ter sido filha de Manudai, assim como é um presente de Deus para mim ser a filha de Dona Rita, né? Graças a Deus.
Honre seus pais. Honre a seus pais. E a gente quer outros momentos, a gente vai marcar outros temas, né? Vamos aí estar nesse desafio 21 dias. Nós vamos ter também, vamos lançar o link do desafio 21 dias, emagrecer em 21 dias, com todo o acompanhamento. Tem toda uma equipe de profissionais que vai ser apresentado para vocês. A primeira é Manu, mas a gente vai ter a nutricionista, doutora Bruna, que vai estar com a gente. Nós vamos ter o profissional, o educador físico, o professor Enoque, e vamos ter esteticistas, vamos ter promoções, vamos ter condições exclusivas para as pessoas que participarem do desafio 21 dias lá no nosso instituto, né, porque a gente trabalha com estética, e estética está associada aí nesse processo de emagrecimento. É necessário, é um investimento necessário no processo de emagrecimento, e a gente vai trazer outros profissionais. Quero agradecer esse momento e espero no próximo episódio a gente poder estar contando cada vez mais com pessoas recebendo o nosso momento de transbordo. Obrigada, Jússia. Obrigada, amiga.